Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar a nossa saga na carta aos Filipenses. Iniciamos agora, recentemente, e vamos dar continuidade aonde nós paramos ontem no capítulo 1. Paramos no versículo 9, vamos dar continuidade a partir dele. O título da nossa mensagem, acompanhando tudo o que dissemos ontem, olhando na direção certa. É preciso que a gente entenda, irmãos, que existem propósitos. Existe um propósito geral que todo cristão precisa abraçar. Existe um propósito específico. O propósito específico, irmãos, nós não sabemos, a não ser dia a dia, quando o próprio Senhor, por meio da oração, vai nos guiando. Mas o propósito geral é uma obrigação nossa, não somente saber, mas cumprir. Então eu queria, antes mesmo de começar a exposição aqui de Filipenses, mostrar esse propósito de maneira muito clara na Bíblia. Abra por favor comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, ele vai nos mostrar justamente que Jesus após ter ressuscitado, ele ficou com seus discípulos alguns dias. E logo depois ele subiu aos céus. Mas ele não fez isso sem antes nos deixar o nosso propósito. O motivo pelo qual nós estamos aqui. Atos capítulo 1. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Perceba, 2000 anos atrás já perguntavam as pessoas: Senhor, quando é que a gente vai para o céu? Será que é hoje? Amanhã? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, eles estavam olhando para onde? Para o céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Perceba, irmãos, você entende qual é o propósito da sua vida? Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Você está fazendo o que em relação a isso? Quais são os comportamentos da sua vida que de fato testificam que você é uma testemunha do Evangelho? Que você de fato tem se ocupado com esse propósito de Deus? Porque eu posso lhe dizer uma coisa com toda certeza: aqueles que não se ocupam com os propósitos de Cristo aqui na terra não passarão a eternidade com Ele no céu. Não se engane, irmãos, com o número de evangélicos que muitas vezes lotam algumas igrejas. O cristianismo não tem nada a ver com essas coisas. Jesus nos deu uma ordem de ir por todo mundo e evangelizar toda a criatura. Jesus nos deu uma ordem de discipular, de fazer todas essas coisas até a sua volta. Inclusive Jesus, ele combina o evangelismo com o seu retorno e diz que o sinal definitivo que antecederá a sua vinda será: o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. É importante a gente entender o contexto. Por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses,
Paulo está alegre. Paulo não está alegre simplesmente porque a igreja de Filipos mandou uma oferta para ele. Paulo inclusive vai falar isso no capítulo 4. Eu aprendi a viver com pouco, com muito. Paulo estava alegre porque a igreja de Filipenses era uma igreja que dava frutos espirituais. É uma igreja que entendia o seu papel. Eles não perdiam tempo. Eles seguiam o conselho não somente do apóstolo Paulo, mas o conselho do apóstolo Pedro, que nós devemos remir os tempos, que nós devemos apressar a volta do Senhor Jesus. De que forma? Evangelizando, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, disseminando a semente do Evangelho em todos os lugares, e aproveitando cada oportunidade que o Senhor nos constituir e orando para que outras oportunidades nos apareçam, sem nenhum tipo de comodismo. Nós precisamos entender que há uma obrigação, que também é um privilégio que está sobre nós. E aqueles que não estão abraçando essa obrigação e esse privilégio, eles ainda não entenderam o significado do Evangelho. Todo evangélico deseja que outros conheçam o Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 9, e eu também faço esta oração, o apóstolo Paulo entendia que a obra estava progredindo internamente e externamente. O apóstolo Paulo nos mostra aqui no versículo 9 que o amor verdadeiro nos leva a um conhecimento de Deus, e que o conhecimento verdadeiro nos leva a amar mais a Deus. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, então eu tenho um desejo enorme de conhecê-lo, e à medida que eu conheço a Ele, eu o amo mais ainda. Há uma conexão direta entre conhecimento e amor, de maneira que o amor sem conhecimento é falso, e o conhecimento sem amor é inútil. Quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo. Vocês se lembram da primeira carta aos Coríntios? No capítulo 13, ainda que eu tenha todo o conhecimento, se eu não tiver amor, de nada vale. Mas eu posso dizer também que tenho amor, mas como é que eu sei que meu amor é verdadeiro? Porque você vai ouvir uma música de arrocha, e parece que esses camaradas que estão tocando aí arrocha sertaneja, eles têm amor. Será que tem? Parece que muitas pessoas de várias religiões têm amor, mas será que tem? Normalmente as pessoas que mais falam de amor, no contexto atual, são as que menos entendem o significado. E também eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Perceba, o amor verdadeiro, ele é crescente. Você quer testar para ver se o seu amor é verdadeiro? Está crescendo? Está crescendo? Se não está crescendo, então tem um problema. Você errou em alguma coisa. Em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha o propósito. Olhe por que Paulo estava orando. Paulo não disse simplesmente, olhe, eu estou orando por vocês. Paulo disse, olhe por quê? Olhe que tipo de oração eu faço por vocês. Eu não estou orando para que Jesus facilite sua vida. Eu não estou orando para que os teus desejos sejam satisfeitos. Mas eu oro para que você cada vez mais compreenda quem é Deus, o que Ele fez por você. E que cada vez mais vocês sejam sinceros e inculpáveis no relacionamento com o seu Salvador. Essa é a oração de Paulo pelos Filipenses. Essa é a oração de quem ama. Para aprovardes as coisas excelentes. Aprovardes as coisas excelentes. Você aprova aquilo que é bom? Ou você aprova aquilo que é ruim?
percebe, irmãos, quando alguém faz uma piada de mau gosto ou uma piada imoral, você dá risada? Eu não dou. Eu não aprovo isso. Quando alguém usa o evangelho para fazer algum tipo de sarcasmo, eu não aprovo isso. Quando as pessoas usam o evangelho como fonte de lucro, a gente não aprova isso. A gente aprova as coisas excelentes. A gente aprova as coisas que são corretas. Isso é ser sincero e inculpado para o dia de Cristo. Cheios de fruto de justiça. Olha porque Paulo orava, porque ele queria que os filipenses fossem cheios de frutos de justiça. Frutos, quem é que fala de frutos? João Batista fala de frutos. Vão e deem frutos dignos de arrependimento. Jesus fala de frutos várias vezes. Jesus fala de fruto, ele diz, árvore boa produz o bom fruto. Em outro momento Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, será cortado. Jesus fala de fruto, porque ele diz que é impossível estar nele verdadeiramente não dar fruto. E ele diz, eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos que permanecerão por toda a eternidade. João 15. Então aqui a gente percebe que a linguagem de Paulo é uma linguagem que vem de Jesus. Paulo, ele aprendeu o evangelho do próprio Jesus. Ele não aprendeu o evangelho dos outros apóstolos. Ele aprendeu o evangelho numa ligação direta entre ele e Cristo. Paulo é uma exceção. E ele diz, eu quero que vocês sejam cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Mediante, por meio de, Paulo diz, esse fruto, ele só vai ser produzido em você se você estiver conectado a Cristo. Sem Cristo você não pode dar fruto nenhum. O próprio Cristo já havia dito isso. Sem mim nada podeis fazer. O que é nada? Nada. Nada podeis fazer. Ah não, mas a gente vê muita coisa sendo feita sem Cristo. Mas nada disso tem proveito. É por isso que a gente tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, que diz, tudo é vaidade. A ideia de vaidade é a ideia daquilo que não tem proveito nenhum. A ideia de vaidade é a ideia de névoa, algo passageiro. Mas no Senhor, não. No Senhor o nosso serviço não é em vão. Então Paulo orava com um propósito. Paulo orava de maneira prática, não de maneira subjetiva, mas de maneira objetiva. Eu desejo isso para vocês. E aqui nós precisamos cultivar esse tipo de oração também. Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. À medida que Jesus Cristo produz frutos por nosso intermédio, Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo nos apresenta, a partir agora do versículo 12, que o mais importante, que nós devemos sempre nos questionar em relação à nossa própria vida, não é se a nossa vida está boa ou ruim, é se nós estamos confortáveis ou não, se nós estamos conseguindo realizar os nossos planos ou não. Mas o mais importante que nós devemos questionar é, nós estamos contribuindo para o progresso do Evangelho ou não? Porque nós podemos estar na igreja e sermos instrumentos do diabo para a destruição da igreja. Infelizmente essa é a situação de grande parte dos evangélicos de hoje. Não são instrumentos de construção, mas de destruição. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, cuidado, porque se você está tentando destruir a igreja de Cristo, quem vai ser destruído é você.
Não, mas eu não estou tentando destruir a obra de Cristo. Como assim você não está tentando destruir a obra de Cristo? Destruir a obra de Cristo. Você está fazendo a obra de Cristo de qualquer jeito. Você não está fazendo com amor. Você não está fazendo com dedicação. Você não está fazendo com verdade. Então você está destruindo ela. Você tem lá um péssimo exemplo. Por isso é importante a gente compreender. O propósito da nossa vida, irmãos, é contribuir para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso aqui, mas ele não fala da sua prisão como se fosse algo ruim. Embora todos nós saibamos que quando nós temos a nossa liberdade cerceada, nós ficamos extremamente desconfortáveis. Veja, por exemplo, não tem comparação uma prisão, mas nós vimos agora a questão do confinamento das pessoas, né, no período de quarentena. Quando você é diagnosticado com o Covid, você deve permanecer 15 dias isolado, não é isso? Esse não é o direcionamento? O irmão Quinho ficou 15 dias, o irmão José ficou 15 dias, eu também fiquei mais ou menos esse tempo. E quando você fica trancado num lugar aí, é bom, irmão, ficar? É que o bom? Não é. Agora imagine você ficar trancado sem ter uma expectativa de sair. E você está lá, e Paulo está aqui, preso, mas ele não se queixa. Olha que coisa. Eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos. O que significa? Eu quero dar conhecimento a vocês. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo comigo. Então ele diz, eu quero, irmãos, que vocês saibam das coisas que me aconteceram. Elas aconteceram, mas elas, talvez vocês pensem que essas coisas são ruins, talvez você pense que eu estou triste, talvez você pense que eu estou desamparado, mas eu quero te dizer uma coisa, antes elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Desde que o apóstolo Paulo ficou preso, as pessoas começaram a pregar com mais ousadia, inspirados. Olha que coisa linda. É como por exemplo, o que aconteceu com Davi. Estava todo mundo com medo de Golias. Aí Davi, um menino, ele ainda não havia se tornado homem, ele mata Golias, e aquele mesmo povo que estava com medo dos filisteus ficou cheio de coragem e botou os filisteus para correr. Perceba que você pode influenciar as pessoas a fazer o que é certo e a fazer o que é errado. Nós, pais, podemos ser boas influências aos nossos filhos ou podemos ser péssimas influências aos nossos filhos. Eu conheço pessoas, por exemplo, que aprenderam a fumar maconha com o pai. Olha que influência maravilhosa. Tem gente que aprendeu a roubar com o pai. Eu conheço, pessoas familiares que aprenderam a xingar com o pai e com a mãe. E eles ainda achavam bonito criança de 3, 4 anos falando palavrão. Tem gente que aprendeu a beber com o pai. O pai disse, não, meu filho vai beber comigo. Com 15 anos botava um copo de cerveja para o adolescente beber. Ele vai virar homem. Como se um copo de cerveja transformasse alguém em homem. Que tipo de influência a gente passa? Quando as pessoas olham para nós, o que é que elas veem? Um homem ou um moleque? Uma mulher madura ou uma mulher infantil? Então aqui o apóstolo Paulo mostrava toda a sua maturidade espiritual para aqueles irmãos que tanto se preocupavam com ele, que olhassem para ele e percebessem como Cristo age nas nossas vidas e nos deixa completamente satisfeitos, mesmo em situações que nós humanamente talvez estivéssemos extremamente insatisfeitos. Então Paulo diz, tudo o que está acontecendo comigo, ele está se referindo à sua prisão. E tudo o que aconteceu antes da sua prisão, como a gente já falou, Paulo passou por naufrágio, picado por serpente, tentaram matar ele, tantas coisas aconteceram, basta você ler o livro de Atos.
Ele diz, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Você pode dizer isso acerca da sua vida? É assim que você tem que analisar a sua vida. Se sua vida é uma vida de fato que glorifica Cristo, é porque ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Senão sua vida não tem significado nenhum. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ter plantado 300 mil igrejas falsas. E aí? Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias, mais uma vez a referência à prisão dele, que as minhas cadeias, Paulo está querendo deixar claro, eu estou preso, mas o Evangelho não está. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, Paulo deixa de maneira bem clara, eu não sou prisioneiro de César, eu estou aqui por causa de Cristo. Se Cristo quisesse me soltar, eu estaria solto. Se Cristo quisesse, eu nem preso estaria. Há um propósito nas nossas vidas, de maneira que tudo que está acontecendo na nossa vida está sob o controle de Cristo. Isso deveria trazer paz para a gente, mas ao mesmo tempo deveria trazer para a gente coragem e motivação para fazer as coisas que pela Bíblia nós já somos instruídos a fazer. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Olha que coisa! De toda a guarda pretoriana. O que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do Império Romano. Normalmente ela guardava os governadores das províncias, mas ela característica como se fosse a guarda de César. Paulo estava guardado pelos soldados mais bem treinados do Império Romano, pessoas conhecidas pela sua truculência, violência, pela arte de matar. E Paulo estava evangelizando esses homens. Olha que coisa! E alguns tinham se convertido. Tem um filme que José gosta muito, que conta a história de Paulo, não de Pedro. E aí mostra um guarda que se converte, né, meu filho? Que fala do amor. E ele se apaixona por uma moça, né? E fala de Nero. É um filme muito bom. Se chama, acho que Pedro, a Redenção. Redenção, muito bom. E vai mostrar justamente um guarda que se converte. No filme Policarpo, a gente vê a mesma coisa. Um guarda que se converte. Porque Cristo tem poder. Nós vimos que a igreja de Filipos começou através de o quê? Um guarda romano que se converteu. O carcereiro necessariamente precisava ser o quê? Um guarda romano. Um soldado de Roma. Senão ele não poderia ser carcereiro. Então aqui o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou aqui e todo mundo que chega perto de mim, eu falo de Cristo. Tinha um homem que dizia a mesma coisa. Ele disse, eu não posso admitir que uma pessoa fique perto de mim por mais de 15 minutos e eu não fale de Cristo para ele. Quem disse isso foi um evangelista, um dos maiores evangelistas da história da igreja, chamado George Whitefield. Eu não posso admitir que uma pessoa fique 15 minutos do meu lado e eu não fale de Cristo para ele. Então, eu sei que para mim, para você, talvez não seja tão fácil, pelo menos para mim não é. Mas isso deve ser motivo de quê? Da gente aceitar isso? Não, da gente orar por isso. Ó, Senhor, para mim é tão difícil. Às vezes eu me sinto intimidado de dividir a minha fé com algumas pessoas. Me ajuda, Senhor, nessa minha fraqueza. Não podemos aceitar as coisas de maneira fácil. Devemos lutar por aquilo que de fato é a vontade de Deus para as nossas vidas. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Perceba, os guardas eram aqueles que estavam mais perto de Paulo, porque Paulo precisava estar guardado. Mesmo quando Paulo teve o direito de ficar em uma casa, né, uma prisão domiciliar na nossa linguagem atual, mas naquela época não tinha tornozeleira eletrônica. Então a casa que o apóstolo Paulo ficou, ela precisava estar guardada.
Paulo não estava solto. Paulo tem o direito de ficar em uma casa alugada, que era com certeza extremamente melhor do que estar em uma prisão. Mas ainda assim ele não tinha direito de sair daquela casa. E os guardas estavam lá para fiscalizar isso. Vamos ver isso aqui na Bíblia? Amém. Atos 28. Amém, irmãos? Amém. Percebo que os irmãos estão pulando de alegria no íntimo. Salva-me, Senhor. Os versículos finais de Atos 28. Por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas reverentes ao Senhor Jesus Cristo. Por 2 anos Paulo esteve preso lá, e foi justamente nesse período que Paulo escreveu as cartas da prisão. Filipenses é uma delas. Então aqui ele vai e nos diz, agora voltando para o versículo 13 de Filipenses 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. Os guardas, eles falavam entre si. Rapaz, eu tive esses dias guardando o apóstolo Paulo aí, dessa seita aí dos cristãos. Aquele homem é diferente, nunca vi um homem que falasse com aquela autoridade. E eles comunicavam. E ele diz, e de todos os demais, como nós vimos aqui, Paulo pregava o Evangelho. Essa era a prioridade de Paulo. Nós devemos voltar nisso. O seu trabalho deve ser um ponto de pregação. Mesmo que você não tenha condição de pregar verbalmente, porque muitas vezes nós temos limitação nos nossos trabalhos, onde nós não podemos estar falando abertamente, mas a sua vida tem que ser um sermão. Glória a Deus. Seu comportamento, a sua ação, a sua reação diante das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas rapaz, por que você parou de dirigir o carro? É porque minha carteira, eu estou ajeitando minha carteira, por isso que eu não dirijo mais. Mas rapaz, vamos fazer o seguinte, ó, você me dá o seu cartão de ponto, eu bato pra você não precisa nem vir hoje. Não, não faço isso não. Mas todo mundo faz aqui, rapaz. Eu sou o seu supervisor, estou lhe dando folga. Mas o sistema não pode. Não funciona se eu disser que folga. Aí você me dá o seu cartão, eu bato o ponto aqui. Não posso. Então você vai ficar sem folga. Então eu fico, porque eu não posso lhe dar. Se eu lhe der o cartão dizendo que eu estive aqui, eu não estive, Deus vai saber que eu não estive. Ou eu recebo folga, ou eu não recebo folga. Ah não, mas é o que nós fazemos aqui na empresa. Sim, mas está errado. Isso é mentira. Então a gente precisa se posicionar. Quando a gente fala que a nossa vida é uma pregação, é nisso. Porque as pessoas estão olhando para a gente. Muitas pessoas que nos conhecem há algum tempo, elas sabem quem nós éramos, mas eu te pergunto, será que elas já viram alguma diferença na sua vida em relação a quem você era no passado? Na vida de Paulo, com certeza, elas viram. Então, como eu disse a vocês, o propósito da nossa existência aqui é justamente fazer Cristo conhecido e nesse processo também ser transformado por Ele. É esse o progresso da caminhada. À medida que o Evangelho é mais disseminado por nós, ele também é mais disseminado em nós. Quanto mais eu falo de Cristo para os outros, mais Cristo é alicerçado em mim. Quanto mais eu me dou para os outros, abrindo mão de algumas coisas para o bom testemunho de Cristo, mais Cristo é glorificado em mim. É preciso que a gente entenda isso. Então Paulo diz aqui no versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ah, Paulo foi preso, se Deus quiser que eu seja preso, também você.
Olha que coisa. As pessoas não ficam com medo porque um cristão passa por uma adversidade. É como, por exemplo, nós vimos recentemente o caso, né? José sempre nos lembra de um homem chamado alguma coisa Chow, como é o nome? John Chow? Isso. Que foi pregar lá na Indonésia, se eu não me engano, em uma ilha onde ficavam uma espécie, né, uma tribo que ainda não havia sido alcançada pela civilização. E assim que ele chegou, que ele desembarcou na praia, ele não teve nenhuma oportunidade de pregar para os índios, porque eles dispararam flechas e ele morreu ali mesmo. Isso não tem que dar para a gente medo, isso tem que dar para a gente o quê? Motivação. Se esse jovem, que é igual a mim, que tinha família e filhos, pôde fazer isso, ele não foi ali financiado por um grupo religioso, ele usou dinheiro do seu próprio bolso. Se ele pode fazer isso, eu também posso pregar o Evangelho. Eu também posso abrir mão de determinadas coisas. Então Paulo está mostrando justamente que quando você faz aquilo que é correto, aquilo que é bom, as pessoas que também querem viver de maneira correta serão influenciados. É claro que aparecerão aquelas pessoas que se levantarão contra. Ah, isso é radical. Ah, Deus não quer que você seja preso. Ah, mas se você for preso, quem é que vai pregar o Evangelho? John Bunyan ficou preso 12 anos. E o Evangelho não deixou de ser conhecido em Bedford. Mas por meio de John Bunyan, o Evangelho foi conhecido no mundo inteiro, através de um livro, o livro mais lido do mundo, depois da Bíblia. Olha que coisa, O Peregrino. Para isso ele teve que ficar 12 anos preso, injustamente, numa prisão. Isso não tem que trazer para você medo, mas tem que trazer para você motivação. É isso que acontecia. Um cristão primitivo chamado Tertuliano, escritor dos primeiros séculos da igreja, ele vai dizer que no começo da igreja o sangue dos mártires era a sementeira que Deus usava para fazer a igreja crescer. Talvez você se pergunte: pastor, quando a gente for perseguido, a gente vai ser mais fiel? Não, quando a gente for fiel, aí a gente vai ser perseguido. A gente ainda não tem sido perseguido. A gente fala muitas vezes, brinca, porque a gente não tem sido perseguido. Às vezes é uma cara feia, né? Alguém que vira o rosto. Perseguição mesmo a gente não sofre, irmãos. A gente sofre opressão no mundo espiritual, mas perseguição a gente não sofre ainda. Não aqui, não ainda. Então aqui ele vai dizer: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que coisa, esse é o propósito. Porque você vai conhecer o Evangelho para poder você falar. Eu acho tão bonito, irmãos. Eu procuro, na verdade, né, estimular minhas filhas. Os irmãos sabem disso, a que elas conheçam o Evangelho. Mesmo o meu filho, que eu não tenho tanto contato quanto eu gostaria, sempre que eu tenho conversas com ele, é sempre em torno da Bíblia. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que transmitir para essa próxima geração conhecimento. Nós precisamos de todas as formas desassociar o Evangelho de brincadeira. A criança não tem que vir para a igreja para pintar desenho. Não, ela tem que vir aqui para aprender que ela é um pecador e precisa se arrepender. Ah não, mas se ela morrer uma criancinha, ela vai para o céu. Quem disse? Quem foi que te disse isso? Me mostre um versículo só na Bíblia que diz isso. Ah, porque das criancinhas é o reino dos céus. É mesmo? Você já fez uma exegese? Você já estudou esse versículo? Porque se você estudar, você vai ver que Jesus não está falando de criancinhas. Jesus está dizendo que nós devemos ser dependentes dele, e que são aqueles que são dependentes dele que vão morar no céu. A
criancinha que pega uma arma e dá um tiro e mata e começa a trabalhar no tráfico, você acha que ela vai para o céu? Uma criança que desobedece pai e mãe, uma criança como muitas aqui que tem a oportunidade de conhecer o Evangelho e desfaz do Evangelho, não leva a sério o Evangelho, você acha que ela vai para o céu? É mesmo. Você pode até achar, agora fundamentação bíblica você não tem. E é para deixar as crianças assustadas mesmo. Tem que ficar assustado. Esse é o meu papel, falar a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque motivar as pessoas não significa passar uma mão na cabeça das pessoas para elas fazerem coisas erradas, mas muitas vezes significa discipliná-las para que elas aprendam o significado daquilo que é certo e serem motivadas a fazer aquilo que é certo. O que é certo, é certo. E você devia se sentir motivado no sentido de que existem pessoas querendo fazer o que é certo. Você não está sozinho. E você deveria se alegrar e se juntar com essas pessoas. É isso que Paulo está mostrando aqui. E não muitas vezes ficar justificando comportamentos errados. Versículo 15, Paulo vai dizer isso agora. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Tem muita gente que proclama o Evangelho verdadeiro. Tem muita gente que fala do Evangelho bíblico, mas faz isso por interesses pessoais. É isso que diz aqui inveja e porfia. Porfia significa disputas. Tem muitas pessoas que pregam o Evangelho para obter lucros escusos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Você acha que Judas pregou o verdadeiro ou o falso Evangelho? Verdadeiro. O verdadeiro. Você acha que Demas pregava o verdadeiro ou o falso Evangelho? O verdadeiro. Vou dar um exemplo dos fariseus. Quando Jesus, no início do Evangelho de Marcos, cura aquele aleijado, os fariseus dizem: somente Deus pode perdoar pecados. Os fariseus estão certo ou errado? Certo. No que eles estavam errados? Eles não viram que Deus estava ali diante deles. Eram cegos. Por isso que Jesus vai dizer lá no capítulo 28, eles sentam na cadeira de Moisés. Quando eles estiverem lendo a lei de Deus, é isso mesmo. Era um hábito, ler o Decálogo, ler o livro de Isaías. O próprio Jesus fez isso quando estava lá na sinagoga de Nazaré. Isso está certo, está escrito, foi Deus que falou. Mas a grande questão é que eles não praticam. Quantas vezes a gente vê gente aí falando palavras completamente corretas e vivendo vidas erradas? Vença, lute contra o pecado e depois a pessoa diz que ama cachorro, que ama time de futebol, que não entendeu? Lute contra o pecado. Ame a Cristo, faça tudo por Cristo, seja apaixonado por Cristo. Eu sou apaixonado por um time de futebol. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Temos que nos preocupar com o reino de Deus e não com o reino da terra. A gente tem que dar outra face, mas eu ando armado. Como assim? Pessoas que são capazes de pegar um texto bíblico e fazer uma explicação, irmãos, perfeita, mas vivem vidas erradas. Tem vinculações políticas, tem motivações econômicas para estarem ali pregando. Não percam um congresso. A gente vai ter um congresso sobre o livro tal e que vai ser muito bom para os jovens. É R$500, a gente divide em 10 vezes. Pastor, o que eles estão pregando ali é bíblico? É. Mas o que eles estão fazendo e o modo como eles estão fazendo é errado. Então aqui é isso que Paulo está se referindo.
que já nessa altura a igreja tinha crescido bastante. Naquela época, irmãos, o analfabetismo era a regra. Ser alfabetizado, saber falar o grego, saber falar hebraico, aramaico, era uma exceção. Então muitas pessoas procuravam conhecer de Cristo para trazer vantagens para si. Olha, eu sei falar do Evangelho de Cristo. Eu sei falar inclusive em grego. Ah, então vem aqui pregar na nossa igreja, a gente tem uma boa oferta para você. Ah, eu vou. Então Paulo está dizendo, olha, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Aí Paulo diz, outros porém fazem de boa vontade. Aqueles, contudo, aqueles quem são? Aqueles que pregam por inveja e porfia. Paulo está fazendo aqui uma divisão entre esses dois grupos que estavam dentro da igreja e que pregavam não um falso evangelho, porque o falso evangelho sempre tem que ser combatido, mas pregava o verdadeiro evangelho. Mas um grupo desse que pregava o verdadeiro evangelho estava errado. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Insinceramente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo, ela vai aceitar ser professor de uma faculdade de teologia? Não. Por quê? Por que ela não vai aceitar isso? Porque eu não posso tratar o conhecimento de Deus como se fosse um conhecimento qualquer. Você pode ser professor de sociologia, filosofia, economia, trigonometria, mas teologia não. Teologia é de graça. Não pode pagar. Não tem preço. Teologia não se aprende em seminários, teologia se aprende na igreja. Eu acho interessante a argumentação. Eu vi um pastor uma vez defendendo essa argumentação, e ele dizendo, né, ele que é um teólogo e que é extremamente respeitado no Brasil por conta dos seus doutorados, né, e ele, para se valorizar, ele disse, você está dizendo aí que não valoriza a questão teológica, mas você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia ela foi escrita em grego, então você deveria ser muito grato às pessoas que estudaram grego para traduzir para o idioma, né, das pessoas locais. E a grande maioria fez isso sem cobrar um centavo. Fez isso inclusive pagando com a sua própria vida. Quer que eu te dê um exemplo? William Tyndale. Tem até a história dele. Se eu não me engano, o filme com o nome dele é O Fora da Lei de Deus. Aí o exemplo. Ele estudava. E como estudava? Ele traduziu a Bíblia com seu próprio dinheiro. Pessoas que o ajudavam voluntariamente, e depois ele contrabandeava essa Bíblia para a Inglaterra, porque ele era procurado na Inglaterra, porque na Inglaterra não podia ter a Bíblia no inglês nessa época. Ele contrabandeava a Bíblia para a Inglaterra em meio de saco de farinha ou de arroz. Aí, a gente é agradecido a Deus por pessoas assim, e não por esses palestrantes de hoje, que falam qualquer coisa, desde que sejam bem pagos. Então, se eu tivesse a oportunidade de falar com esse senhor, é isso eu diria para ele. Ele disse que quando ele falou com uma pessoa que disse isso para ele, a pessoa ficou calada. Não, eu com certeza teria uma resposta para dar para ele. Essa. Eu sou grato pelas pessoas que traduziram. Perguntar para ele, quanto foi que Paulo cobrou por uma carta dessa daqui? Verdade. Quanto foi que os irmãos que copiaram as cartas para que as igrejas tivessem? Você assistiu o filme de Policarpo? A Ana pergunta no filme, né? Por que você copia tanto as cartas para que outras igrejas tenham também? Não cobrava um centavo.
Aí vem uma pessoa que estudou o grego, estudou o hebraico, estudou isso. Por quê? Porque queria ser bem pago e queria ser reconhecido com toda a pompa. Paulo não era assim. É isso que ele está dizendo aqui. Então a gente vai encontrar gente que prega essa doutrina, mas por interesse. Inveja, discórdia, tudo isso é um reflexo de algo que Paulo vai dizer no capítulo 6 de 1 de Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui é só o quê? Aqui só são os galhos da semente. Qual é a semente? O que está lá embaixo da terra? Qual é a raiz? O amor ao dinheiro. E por amor ao dinheiro, então acontece isso aqui: inveja, porfia, discórdia, falta de sinceridade, concorrência. Não, eu tenho que falar mal daquele palestrante ali, porque se convidarem ele ano que vem, aí não me convidam. Vocês sabem que eles até concorrem entre eles? Porque tem congressos que pagam mais do que outros. É um meio tão sujo, irmãos, que até o meio político é mais limpo do que determinados meios evangélicos. Você tem ideia da sujidade? Esses organizadores de congressos evangélicos. Mas Paulo está dizendo aqui, eles estão pregando a Cristo insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Aí tem gente que diz, é claro que aquele jovem lá, né, e o jovem, 41 anos, é claro que ele tem que estar lá pregando o evangelho nesses lugares, ele não tem que receber nada, tem que receber mais, perseguição, opressão. E, afinal de contas, ele não fez seminário, ele não fez mestrado, ele não fez doutorado. E aí? Quer dizer que é isso que faz um homem de Deus? Então Satanás está bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque esse tipo de influência tem contagiado alguns. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Você acha que uma pessoa que não tem sinceridade em pregar a Cristo está salva? Judas pregou a Cristo, mais uma vez, temos ele como paradigma, como exemplo. Ele pregou a Cristo, mas ele seguiu a Cristo? Não. Então ele diz, muitas pessoas suscitam tribulação às nossas dificuldades. Sabe por que vocês estão passando dificuldade? Porque a igreja de vocês nunca fez um curso de plantação de igreja. Aí vocês agora ficam nessa maluquice de evangelizar lá em Vista Alegre. Rapaz, não é assim não. Tem que conhecer, tem que fazer um estudo topográfico, geográfico, sociológico. Tem que ver os políticos da região para ver, se eles ajudam. Tem que ver lá também com os empresários. É o que é brincadeira. Não, irmão, a gente tem que orar. E a gente orou muito antes de ir para lá. E de marcar o dia, não foi? Mas é isso, essas pessoas vão dizer muitas vezes que as coisas que passamos são fruto de falta de Deus, quando na verdade é o contrário. Todavia o que importa é o que Paulo diz. O que importa de verdade? O progresso do Evangelho. Por quê? Porque se uma pessoa conhece o verdadeiro Evangelho por boca de um homem desse, depois ele mesmo vai dizer, não, meu irmão, tudo que você me ensinou é verdade, mas e aí, você não está vivendo, não. Por exemplo, irmãos, eu vou falar um nome só essa noite, porque eu amo muito essa pessoa, sou muito grato a essa pessoa, porque ele foi um instrumento que Deus usou para que os meus olhos fossem abertos em relação ao Evangelho verdadeiro. Foi um pastor norte-americano que nunca me viu, chamado Paul Washer. Ele é muito famoso aqui no Brasil hoje, mas quando eu vi a pregação dele, ele era praticamente desconhecido aqui no Brasil.
Eu vi a pregação dele dublada há 10 anos atrás. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Mas você sabia que a maioria das coisas que ele pregou há 10 anos atrás, hoje ele não faz mais e ainda prega contra? Olha que coisa! Ele falou que mudou. Porque há 10 anos atrás ele era um pastor que estava começando, agora ele é o presidente de uma das maiores fundações missionárias do mundo. Isso mudou. Ele fez conchavo com vários pastores e outras fundações famosas. E as más companhias corrompem os bons costumes. Tive essa oportunidade de falar com ele. Eu diria, meu irmão, volta ao primeiro amor. Vou dar um conselho para o senhor, pastor Paul Washer, com toda a reverência de um senhor de idade, que ele é 15 anos mais velho que eu, acho que ele deve estar com 56, 57. Diria para ele, eu tenho um conselho a dar ao senhor. Veja a sua própria pregação de 2002, de 18 anos atrás, e eu vou orar para que Deus fale ao seu coração como falou com o meu, por seu intermédio. Mas a gente não pode fechar os olhos e dizer que essas pessoas hoje estão fazendo o que é certo, porque elas não estão fazendo o que é certo. Então, quando uma pessoa ouve o evangelho verdadeiro, ouve a doutrina correta, isso é bom, mas isso é só metade do caminho. Agora tem a segunda parte, que é a prática. Tem que praticar a doutrina correta. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, o importante que Cristo está sendo pregado, irmãos, não é que todo mundo está sendo salvo, não. A Bíblia vai dizer que quando Cristo é pregado, há aroma de vida e aroma de morte. Então Cristo está sendo pregado, isso é importante, porque o Evangelho não vai ser crido pelo mundo inteiro, ele vai ser pregado no mundo inteiro. Olha a diferença. Ele vai ser pregado no mundo inteiro. A minha vontade e a minha oração é que nós consigamos pregar o Evangelho ao máximo de pessoas aqui no Alto das Pombas. Mas isso significa que todo mundo vai crer? Não. Mas a nossa função não é fazer com que as pessoas creiam, é apresentar a verdade para elas. E é isso que Paulo deixa claro aqui. O que faz com que uma pessoa creia ou não é Cristo. Por exemplo, vocês sabem que quem é que batizava não era Cristo, mas eram os seus discípulos. Então quer dizer que o pessoal que foi batizado por Judas voltou depois para Pedro e disse: Pedro, eu fui batizado por Judas. Não valeu não, viu? Valeu. Claro que valeu. E uma pessoa que lê 2 de Timóteo diz: eita, eu fui batizado por Demas. E agora? Empenou para o meu lado. Será que o meu batismo está valendo? Tá, porque o seu arrependimento foi sincero. Então aqui, irmãos, é importante que a gente entenda, nós nos alegramos quando Cristo é pregado, por isso que quando vem uma pessoa, muitas vezes de uma igreja, que a doutrina é correta, mas que o exemplo não é correto, a gente se alegra, porque é mais fácil até a gente conversar. E aí, meu irmão, você acredita nisso, nisso e nisso? E a pessoa diz: acredito nisso, nisso e nisso. Glória a Deus, pois a pessoa que você está lá não faz nem isso, nem isso, nem isso. Aí a pessoa: ih, rapaz, pior que é mesmo. E você está lá, varão. Mas assim ninguém é perfeito, né? Então por isso facilita o nosso trabalho. Paulo está dizendo: deixa eu pregar. Tome pregação aí desse ministério fiel, de tome isso, tome aquilo. Chegar para cá, meu filho, é tudo certo. Agora vamos aqui, agora para outra parte. Rapaz, eu vi uns vídeos de Spurgeon que tem um pastor que dubla. Rapaz, aqueles vídeos é bênção mesmo. Inclusive o pastor que dubla
se ele ouvisse o que ele fala, ia ser bênção. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Que trabalho lindo pegar um pastor como o pastor Spurgeon, traduzir e colocar isso. Olha que coisa diabólica, irmãos. Logo quando começou essa obra, era uma coisa assim tão pequena. À medida que a obra foi crescendo, meu filho, foi aparecendo, foi crescendo também o tamanho da propaganda da conta para você depositar o dinheiro. Antes, a conta ficava numa parte de baixo, que chama, né, o subscript, o script lá, né? Que não fica visível no texto, né? Mas depois a propaganda do depósito ficou no texto. E agora, meu filho, tem até um negócio chamado, como é o nome daqui? QR Code. Para facilitar a sua vida, para dar dinheiro. Você bota o celular e já fica fácil botar o dinheiro certinho na conta. Vamos orar. Meu Deus, mas começou tão bem. Se estava fazendo por amor, por que misturou isso com dinheiro? Por quê? Estava faltando o quê? Passou fome? Passou necessidade? O que foi? Então a gente vê, irmãos, que você muitas vezes negocia a sua fé por tão pouco. Todas as propostas a gente já recebeu. Eu particularmente já recebi, a congregação já recebeu. Nós negamos todas elas, convites para café da manhã com o pastor, convite para se encontrar com o político, convite para fazer frente evangélica. Uma vez ligaram e disse: vem cá, rapaz, qual é o político que apoia o CAC? Eu disse: não é político não, é Jesus Cristo que apoia. Já perguntaram várias vezes para alguns irmãos da igreja: quem é que está por trás desse jovenzinho? Que ele fala com essa segurança toda aí, rapaz? É porque deve ter alguém que garanta. Aqui, ó. Ele garante. Glória a Deus. Perguntavam isso de Paulo também. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, mais uma vez, Paulo não está aqui passando a mão em quem prega mentira. Quem prega mentira, ele vai escrever em Tito: é necessário fazê-los calar. Paulo está aqui dizendo que mesmo no universo de quem prega a verdade, tem quem prega a verdade por interesse. Como a gente já viu Judas, Demas e tantos outros exemplos. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, ou seja, pessoas pregam Cristo por pretexto. Eu vou fazer uma faculdade de teologia, eu vou aprender a falar grego. Por quê? Porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Essa vai ser a minha profissão e não a minha vocação. Quer por verdade. Quando é por verdade é diferente. Também com isso me alegro, assim sempre me regozijarei. Paulo vai dizer: o que eu quero saber do verdadeiro evangelho, porque essas pessoas vão ter que dar conta a Deus naquele grande dia. Porque elas serão julgadas pelas suas próprias palavras. Vem cá, você pregou isso, você não viveu. Versículo 19. Porque estou certo, mais uma vez, você percebe que quem fala da parte de Deus, ele tem que ter o quê? Convicção. Então a gente que vai evangelizar, a gente tem que ter muita comunhão com Deus, tem que ter oração, tem que ter leitura da palavra, para que quando alguém nos questione, a gente tenha convicção no abrir da boca. Várias pessoas chegam para mim e dizem: vem cá, você se acha o dono da verdade? Não, eu não sou o dono da verdade não, mas eu conheço a verdade. Graças à verdade que se fez conhecida. Você está sempre certo, né? Eu não, a Bíblia, ela está sempre certa. Se você me mostrar biblicamente que eu estou errado, eu nem vou ficar chateado, eu vou te agradecer. Agora, se você vier com argumentos que não estão na Bíblia, ou se você vier a tirar do contexto os versículos bíblicos, pode ter certeza que aqui você não vai conseguir nada.
Então Paulo está mostrando isso, porque eu estou certo de que isto mesmo, eu estou certo, estou convicto, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, porque eu ouvi do próprio Cristo por meio da sua palavra. Alguém tem dúvida de que um cristão verdadeiro tem que abrir mão dos seus interesses para que o interesse de Cristo seja realizado por meio da sua vida? Há alguma dúvida nisso? Há alguma dúvida que a gente tem que renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Tem alguma dúvida nisso? Não. Tem alguma dúvida de que seguir a Cristo vai ser doloroso, mas ao mesmo tempo vai ser prazeroso? Não tem dúvida. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, olha que coisa, Paulo está dizendo, eu oro por vocês e eu sei que vocês também oram por mim. Amém? Amém. Pastor, vou começar hoje. Eu estava orando, pastor, para o senhor ir logo para o céu. Salve, Senhor. Porque eu amo muito o senhor. Eu amo muito você, pastor. Queria que você fosse logo para o céu. Acho que estou parado aqui na terra, estou pesando. Oh, meu Pai. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo sabia que ia ser liberto e que ele teria a oportunidade de continuar pregando o Evangelho. Então Paulo está dizendo, continue orando. Deus colocou isso no coração e na mente de vocês, que eu seja solto para que eu continue a pregar o Evangelho, mas com mais liberdade e que eu possa alcançar lugares que eu não estou podendo alcançar ainda agora porque eu estou preso. Ore e continue orando. Segundo a minha ardente expectativa, Paulo tinha essa ardente expectativa. Por que você acha que Paulo queria ser solto? Porque ele queria ir para outros lugares pregar o Evangelho. Ficava pensando, rapaz, tem aquele lugar ali, ó. E aquele lugar ali, meu filho, é outro país, é outro continente. Mas para Paulo era aquele lugar ali. Às vezes tem gente que deve perguntar a você, vem cá, rapaz, você já foi para o culto no sábado aqui no Alto da República, você vai fazer o que domingo na Boca do Rio, mano? Você já foi sexta e sábado? Vai lá pra Boca do Rio. Você é maluco? Você foi lá em casa, você viu. Lá pra Boca do Rio, lá! Você diz assim, rapaz, que lugar longe, é muito dinheiro, meu filho, você vai lá pra China. Não, o que você pega um ônibus e tá ali em 20, 30 minutos, ainda mais dia de domingo. É como ser humano, né? Aí você pega os ímpios e vão lá pra linha verde quando tem sol. E eles acham ruim? 2 horas de carro pra ficar 3 horas assando na praia. Agora vem, meu filho. Eu sou um hambúrguer pra ficar assando, rapaz. Mas então você não tem vontade de ir pra uma praia, tomar um sol? Meu irmão, quer que eu seja sincero? Não. Eu respeito quem gosta. Mas se eu tô queimado assim, mas foi porque eu ando no sol quente. Né? Porque eu fico... Porque se eu levantar para aqui, você vê logo a marca da blusa. Eu devia ter mais o que fazer. Que ficar tostando. Embora eu pareça um toucinho, mas eu não gosto de ser tostado. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Em nada serei envergonhado. A ideia é, eu não vou tropeçar e nem vou fazer os outros tropeçarem. Você lembra que Cristo também usa essa palavra? Aqueles que se envergonharem de mim. A ideia de envergonhar traz esse contexto de tropeçar, ou muitas vezes de ser pedra de tropeço. Esse é o significado da palavra no original. Então Jesus, ele vai nos ensinar essa questão. Paulo tinha
uma intimidade com essa palavra. E Paulo escreve aos Romanos e diz: e eu não me envergonho do Evangelho. Mas se Paulo estivesse hoje aqui, ele dizia: mas eu me envergonho dos evangélicos. Do Evangelho eu não me envergonho, mas da atitude de muitos evangélicos a gente fica com vergonha. E aí a gente tem que falar para essas pessoas muitas vezes: Zé, aquilo que você está falando que esse evangélico fez realmente é uma vergonha, mas eu quero te dizer que essa pessoa não é evangélica. Evangélico não é aquele que diz que é evangélico, é aquele que crê no Evangelho e vive. É como, por exemplo, Jesus diz: quem é a família dele? É aquele só que ouve? Não, quem ouve e obedece à voz do Pai que está no céu. Então aqui ele está dizendo isso aqui: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, é o que eu falei para vocês, a gente tem que orar para que o Senhor nos conceda essa ousadia. Ousadia. Ousadia é uma palavra que muitas vezes também pode ser traduzida como intrepidez. Aqui é o contrário da palavra timidez. Ele não está falando da personalidade. Existem algumas pessoas que são mais extrovertidas, outras pessoas são mais introvertidas, mas todos nós devemos aprender a pregar o Evangelho. Um dos maiores pregadores do Evangelho na história da igreja foi um jovem chamado Jonathan Edwards. Ele tem sermões assim muito bíblicos, embora o seu testemunho pessoal em alguns momentos não seja tão compatível com o que ele pregava, mas ele era uma pessoa extremamente tímida. O sermão mais famoso dele, Pecadores na Mão de um Deus Irado, as pessoas descrevem, as pessoas que estiveram, depois noticiaram esse evento, porque aquele sermão produziu um grande avivamento em determinada localidade americana. E as pessoas disseram que ele pregou, ele era uma pessoa muito tímida, ele era alto, ele era magro, ele era muito tímido. E era magro de tanto jejuar, ele jejuava muito. E ele tinha uma lamparina na mão e ele pregava lendo. Ele não tinha o dom da oratória. Então ele escrevia os seus sermões e ele lia. Talvez a pessoa achasse que coisa monótona, uma pessoa está lendo as coisas, né? Pois é, as pessoas não acharam monótono não, meu filho. As pessoas sentiram o chão se abrindo e o inferno tragando elas. Aquele homem tímido, alto, na frente delas, pregando o Evangelho, produziu um temor nunca visto naquela região e naquele tempo. Então, é importante que a gente entenda isso. Será Cristo grandemente? Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer... Paulo está dizendo o quê? Irmãos, a morte não é o fim. Para a gente cristão, a morte é o fim do sofrimento. Porque como José disse, o nosso endereço é Apocalipse 21. Não há mais sofrimento lá no lugar onde nós iremos comparecer depois da morte. Mas enquanto estamos no mundo, passaremos por aflições. E aí Paulo diz: olha, o meu propósito é que Cristo seja engrandecido através do meu corpo. Paulo está dizendo através das minhas ações. O que é que nós temos no nosso corpo? Boca, de onde sai a nossa voz. Ouvido, olhos, pés, mãos. Paulo está dizendo: tudo aquilo que o Senhor me concedeu pela sua graça, eu vou usar para que Cristo seja engrandecido. Mas se pela minha morte Ele também foi engrandecido, que isso aconteça. Eu quero fazer Cristo conhecido e engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. É isso que nós precisamos nutrir na nossa intimidade com Deus. Isso é sinceridade, irmãos. Concluindo aqui no versículo 21,
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria parar aqui essa noite. E amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente vai pensar só nesse versículo. Quando é que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Porque a maioria das pessoas vivem de maneira contrária a essa frase. O morrer é o quê? Prejuízo. E o viver é o mundo. É o contrário. Mas para Paulo, o viver é Cristo. O que significa o viver é Cristo? Através dessa afirmação, Paulo está aqui reafirmando todos os ensinos que Cristo havia dado por meio dos seus apóstolos. Nós temos esses ensinos para o nosso enriquecimento por meio dos evangelhos. O evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelho segundo escreveu João, o evangelho segundo escreveu Mateus. Paulo está aqui reafirmando que tudo aquilo que havia sido e que já estava sendo disseminado por meio desses evangelhos, quer por meio escrito, quer por meio oral, Paulo está dizendo, é isso que eu vivo. Você já leu o evangelho de Mateus? Pois é, eu vivo aquilo dali. Você já leu o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7? Pois é aquilo que eu vivo. Você já viu Lucas 14? Principalmente a partir do versículo, mais ou menos a partir do versículo 25. E o Senhor Jesus vai dizendo que um homem, ele precisa negar o seu pai, a sua mãe, a sua própria vida, os seus próprios interesses para segui-lo. E quem isso não faz, não pode ser chamado seu discípulo. Paulo está dizendo, é isso que eu vivo. Você já leu o Evangelho de João? Quando Jesus, ele vai lá e ele nos mostra que o vinho novo é melhor. É isso que eu vivo. Quando Jesus nos mostra que Ele veio para nos dar visão, quando Jesus me diz que Ele é o meu bom pastor, é isso que eu vivo. Quando Jesus disse que sem Ele eu nada posso fazer, é isso que eu vivo. Quando Jesus disse do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida, é isso que perder a sua alma, é isso que eu vivo. Então, essa afirmação, o viver é Cristo, irmãos, é algo tão profundo. Muitas vezes as pessoas repetem, para mim o viver é Cristo. Você nem conhece a Cristo. Você nunca estudou com responsabilidade os evangelhos para conhecer a pessoa de Cristo. Como assim para você o viver é Cristo? Você não sabe nem quem é Cristo. Quem é Cristo? Quem é? Então ele diz, o viver é Cristo. Primeira coisa, irmãos, a palavra Cristo é uma palavra que adjetiva um nome. O nome do nosso Salvador é Jesus, que significa Deus salva. E Ele é o Cristo. É a tradução de uma palavra no hebraico, Meshiach. Essa palavra no grego, Christos, significa enviado, ungido, separado. Ele diz, o viver para mim é isso. O viver é o seguir esse enviado de Deus, como se também eu o fosse. Por isso que essa afirmação aqui é muito parecida com uma afirmação que o apóstolo Paulo faz em Gálatas. Eu já não estou mais vivo, Cristo vive em mim. E agora, Paulo, você está onde? Eu estou crucificado com Cristo. Vamos lá rapidamente. Eu já estou concluindo. O carro do lixo já passou. É o despertador, né? Porque o irmão Mateus deu uma olhada pro relógio e disse, rapaz, ainda é 5 horas. Eu vou... Já acabou. É isso. Quando eu falei que já ia acabar, eu que conheço você. Você queria que eu ficasse aqui até de madrugada. Esse Mateus. Vamos lá, irmãos. Gálatas.
Esse Mateus é uma benção. Aleluia. Alma. É uma alma que é uma benção, né, irmão? Então Paulo está dizendo aqui, ó. Versículo 14 do último capítulo, capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja em mim gloriar-me, senão da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está o quê? Crucificado para mim. Não. Eu não vou alimentar as minhas vontades mundanas. Eu não vou alimentar as minhas vontades carnais. Paulo, inclusive, fala sobre isso nessa carta. Vou voltar aqui rapidamente. Ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 5: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaça as concupiscências da carne. Por isso que a gente não pode aceitar que ninguém venha até a nossa presença e diz: ó, pastor, eu sou crente, mas eu mato e morro pelo meu time de futebol. Você não é crente, não. Pastor, eu sou crente, mas eu prefiro bicho do que gente. Você não é crente, não. Pastor, eu sou crente, mas eu não vejo nada de mal com o comércio na igreja. Você não é crente, não. O mundo tem que estar crucificado. Uma vez eu tive a oportunidade de ver um rapaz que eu não sei se ainda continua, né? Ele é responsável, ele é diretor das edições da editora Boas Novas, alguma coisa assim, não é isso mesmo? Vida Nova. Vida Nova, isso. E aí ele justificando, não, que não pode você pegar um livro cristão e de repente você digitalizar aquele livro e passar para outros. Não pode fazer isso porque você está roubando o trabalho do escritor, o trabalho do editor, do não sei o quê, e você está roubando a Deus, sem vergonha. E ainda está dando um péssimo exemplo. Você devia mudar o nome da editora, não devia ser Vida Nova, devia ser Vida Antiga. Eu ainda continuo buscando dinheiro, só que agora é disfarçado de ovelha. Sou muito mais perigoso. Verdade. Então, Paulo está dizendo, eu estou crucificado para o mundo. E como é que a gente vai produzir livros? Você sabia que o irmão José tem um livro? É. Vamos orar. Está aí na Biblioteca Brasileira, vai ser já escrito. Receber. José Bastos Júnior. Não vai se O levar. meu nome, eu não sei o que era. O meu nome é aquele que foi traduzido. Amor ao dinheiro. E isso é. Prisão que está do lado. Isso, a prisão do lado de fora da porta estreita, não é isso? O título, qual o título desse, meu filho? E você vê, de grátis, já está no inglês e no italiano. De grátis. As irmãs que fizeram esse trabalho, o trabalho foi tão bem feito que uma pessoa me procurou no Facebook perguntando: vem cá, qual é a editora que está fazendo esses e-books para vocês? Eu disse: não, isso é um ministério da igreja, totalmente voluntário. A pessoa ficou sem constrangido, não quis mais alimentar o assunto, disse só: glória a Deus. Porque na certa ele disse: rapaz, eu também estou querendo fazer na minha. Quanto é que vocês estão pagando? Porque eu também quero pagar para isso, para poder ganhar. Eu estou crucificado para o mundo. Meus interesses materiais morreram. É isso que eu mostro para minhas filhas. Pergunte para elas: meu pai, o senhor não vai fazer nada, meu pai. Não sei o quê. Olha para casa como está isso aqui. Olha para sei o quê. José que tem conversado com ela, já está ouvindo. Não ouviu não? Mas daqui a pouco vai ouvir, então. Já vi, meu pai, muita oração. Já pedi para ele trocar um negócio do banheiro, meu filho, tem uns 6 meses. Aquele negócio do chuveirinho. Eu digo: rapaz, ainda dá para usar. Ô meu pai, mas tá um negócio assim que vaza, é só fechar. Salve você. As paredes do quarto tudo descascadas. Oxi, e qual o problema?
A parede descascada vai cair? Não. O pessoal fica lá. Meu filho, eu vou morar no céu. Glória a Deus. Eu creio. Esse apartamento vai ser destruído, vou gastar dinheiro nesse negócio, eu vou gastar dinheiro no céu. Amém. Onde eu vou. Isso é que Paulo está dizendo, eu estou crucificado. O mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo, ó. E eu. Quando o mundo me vê assim, ó. Paulo, venha para cá. Não posso, ó. Estou preso. Eu só vou aonde a cruz de Cristo vai. Entendeu o que Paulo disse? Eu estou crucificado para o mundo. E pastor, quero não. Que nada, varão. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser nova. Paulo está dizendo, não adianta você dizer que é evangélico ou você dizer que não é evangélico. Eu quero saber se você é uma nova criatura. Eu quero saber a denominação batista, pentecostal, presbiteriano, congregacional. Eu quero saber, meu filho. Eu não quero saber se você é reformado. Eu quero saber se você é regenerado. Essa é a pergunta. Reformado tem um bocado, regenerado poucos. E a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E eu acho tão lindo, irmãos. Esse versículo, tem uns versículos que a gente ama, né? Esse é um desses. Eu amo muitos versículos da Bíblia, esse com certeza é um desses. Quanto mais ninguém me moleste. Rapaz, irmão José diz isso. Às vezes o pessoal diz, irmão José, você está um pouquinho acima do peso. Com certeza deve dizer isso de mim, porque eu tenho o mesmo peso que ele. Socorro, Jesus. Quanto mais, o irmão José, e aí o que foi que ninguém me moleste. Traga no meu corpo as marcas da ansiedade. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Da opressão espiritual que leva a comer doce. Oh, Jesus. Ainda mais um irmão mandando foto de pão e de bolo. Por engano. Por isso, eu já mandei a mensagem pra ele. Eu soube, eu vi essa mensagem. Querendo começar a dieta. A pessoa viu, eu digo, irmão, me ajude. O mundo espiritual é real. Me ajude. Aí chega o irmão aqui, fica com aquele negócio de como é o nome? Aquela batata, aquelas bananas. Banana real. Banana real. Não, meu filho, aqui não pode ser nada real. Não, meu filho, bota uma frutinha aí, um suco detox. Ô, glória. Né? Brincadeira. Então, voltando agora, já concluindo, irmãos, eu queria que você pensasse, porque hoje, amanhã, com certeza, se Deus permitir, se Ele não nos levar hoje à noite, amanhã a gente vai pensar um pouco sobre esse versículo. Quando é que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Eu queria que você se perguntasse a repercussão dessa verdade na sua vida. Qual é a repercussão disso? Isso é a realidade de quem vive por amor a Cristo e por amor a Cristo se entrega completamente à obra de Cristo. É assim que você vive? É assim que você tem que viver. Vamos orar. Obrigado, Deus.